Deixar a porção da palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Em verdade vos digo que quem crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores farás, porque eu vou para junto do Pai. Pense bem em o quanto Jesus foi conhecido nas cidades, nas regiões e em Israel, por ter feito milagres, pela mensagem também. Em Marcos capítulo 3, versículo 7 diz: retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguiu uma grande multidão da Galileia, também da Judéia. Jesus ele diz: em verdade, é uma declaração de Cristo fazendo aos seus discípulos, garantindo a ele e aqueles que iriam crer e que crê hoje, que está sempre presente ao nosso lado. E ele diz: quem crê em mim fará as obras que eu faço. Naqueles dias, os discípulos e a multidão viram os sinais, os milagres, ouviram as mensagens extraordinárias do Senhor Jesus Cristo. Crer é algo extraordinário na vida do homem, pois é visualizar o objetivo diante de si. Muitos estavam perto de Jesus, mas creram nele somente de uma forma religiosa. Não creram como Jesus estava querendo. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 31. Contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores obras e sinais do que este homem tem feito? Só Deus sonda os corações. Mas será que os seus discípulos ou outros mais gananciosos pensavam em fazer obras maiores para ter fama? Porque Jesus ele diz: e outras maiores fará. Tem um acontecimento em uma igreja que o casal tinha um filho com diabetes, e quando eles chegaram no culto, o pastor declarou que a sua esposa, que tinha um problema sério na coluna, foi curada por Deus. E depois o pastor chamou todos a ir à frente para receber a cura. Os pais levaram a criança e o pastor orou, declarou a bênção da cura na vida da criança. E quando terminou de orar, ele orientou que ele deveria continuar tomando o remédio até confirmação da cura. E quando eles chegaram em casa, eles decidiram não dar o remédio à criança, porque se desse o remédio seria falta de fé. E eles ficaram na expectativa. E nessa expectativa que eles tiveram, a criança foi piorando, e o caso foi se agravando, e a criança morreu. Então o pai disse: Deus tem uma obra maior para fazer na vida dessa criança, ele vai ressuscitar essa criança. Ele marcou o culto da ressuscitação, mas a criança não ressuscitou, precisou ser sepultada. Os pais foram presos e depois de longo tempo na cadeia, foram para condicional. O pastor só não foi preso porque, diante de muitas testemunhas, ele disse que teria que dar o remédio para a criança até a confirmação. Deus, o Senhor, ele pode fazer através de alguém uma grande obra, um grande milagre. Mas lembre-se, quem faz é o Criador e não a criatura. Porque Jesus ele diz: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Jesus esteve aqui na terra há pouco tempo e ficou humanamente falando, limitado somente em Israel, mas garantiu aos seus discípulos o poder para realizar maiores obras. Pedro, Paulo, os apóstolos e outros seguidores realizaram uma grande obra, mas eles não esqueceram do que Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe
a vossa luz diante dos homens, para que vejam as obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Preste bem atenção que o texto diz, glorifique o vosso Pai que está no céu. O poder do Senhor, para que o homem entenda a verdade da palavra. Quando o pensamento humano focaliza só as obras para suprir uma necessidade física ou a necessidade material, há um grande esquecimento. O maior esquecimento que a principal obra, ou a maior obra é o homem ser restaurado fisicamente, sim, mas espiritualmente. Essa é a principal. Em um mundo em que a mudança deve ser aparente, crer no mundo espiritual é saber que Cristo faz a obra no interior. É Cristo que muda, de dentro para fora. Em Efésios capítulo 4, versículo 13 diz, deste todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras, alcançamos a altura espiritual de Cristo. Essas obras maiores não é a pessoa conseguir alimentar uma multidão maior que Cristo. Não é dizer que a sua instituição ou igreja já teve grandes curas e milagres, mas é proclamar a verdadeira mensagem de Cristo e multidões se converterem também. O que Jesus diz aos seus discípulos? Porque eu vou para junto do Pai. Deixou para ele todos quantos crerem a segurança. É como se ele tivesse dito assim, numa linguagem bem mais clara, vocês estarão dando continuidade à missão que eu comecei aqui. Então foi necessário grande quantidade de milagres e sinais pelos discípulos, pelos apóstolos, porque o povo tinha um coração duro. Os discípulos naquela época fizeram muitas maravilhas, porque para o povo saber que eram homens com o poder de Deus. E Pedro e João, eles fizeram a cura, fizeram uma obra milagrosa no paralítico, que ficava na porta do templo. E Jesus Cristo usou esses homens. Mas o que mais impressiona é que os que conheciam a palavra não conheciam o autor da palavra, que era Cristo. E quando Pedro e João começaram a falar com autoridade, eles ficaram impressionados. Veja só em Atos 4:13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indultos, se maravilharam e tinham conhecimento do que eles haviam estado com Jesus. Homens do passado com suas vidas, declarando aos homens de hoje que a maior obra é quando um pecador se arrepende, quando o pecador muda de vida. Lucas capítulo 15, versículo 7. Jesus ele usa uma parábola. A parábola é ilustrar mais ou menos aquilo que vai acontecer, uma semelhança. E Jesus diz em Lucas 15, 7, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Lá dentro do homem talvez não seja manifestado, mas tem o querer de ver para crer. Quando Deus usa alguém para fazer a obra, a glória, a honra, o louvor, a homenagem é para Ele. Não importa o tamanho do milagre. O Senhor é o Senhor. O ser humano pode fazer coisas extraordinárias aqui na terra, mas se for terreno, acaba aqui. Mas se for uma obra espiritual, é um tesouro no céu. É o que está em Mateus capítulo 6, versículo 19. Jesus ele diz, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra,
onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. O verdadeiro discípulo do Senhor Jesus não se deixa e sabe que o poderoso, querendo, fará uma grande obra. Assim como os apóstolos fizeram e sabiam que a base da igreja é a palavra. Não somente a obra, a cura, os sinais, a base da igreja é a palavra. E eles não se deixaram dominar pela fama, pelos milagres que eles estavam fazendo, pela multidão seguindo eles. E eles estavam preocupados em proclamar a palavra, meditar na palavra. Atos capítulo 6, versículo 2. Então os 12, convocando a comunidade dos discípulos, disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Houve um problema na igreja, com que ia ser divididas as coisas, mas eles estavam preocupados era com a palavra. Homens que foram usados e realizaram sinais maravilhosos. Fizeram obras maiores, mas quem estava crescendo era a igreja. Quem estava sendo glorificado era o nome do Senhor, não o nome do homem. E ele diz: aquele que crê é estar olhando para o alto e ter a certeza, ter a confiança. E você precisa tomar posse de Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquele que crê em mim fará obras maiores. Aquele que crê em mim fará também obras que eu faço. Por maior que seja a obra que alguém realize por intermédio da sua vida, deve ter a consciência e saber que é Deus quem faz as coisas. Pedro, os apóstolos, Paulo tiveram essa consciência. Aqui está em Atos capítulo 5, versículo 12. Muitos sinais de prodígio eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pátio de Salomão. E crescia mais e mais a multidão de crentes. Versículo 15. A ponto de levar-lhes os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra, projetasse sobre alguns. Então o mestre deu a garantia que estaria com os discípulos. Os apóstolos, os discípulos do passado, não acumularam riqueza, não acumularam bens, porque eles sabiam que eles tinham que buscar primeiro o reino de Deus. Não é raro você ter coisas aqui na terra, mas eles não se aproveitaram da situação. Eles glorificaram a Deus. Eles tomaram posse de Mateus capítulo 6, 33. Pois buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus pode usar hoje alguém para fazer uma grande obra, um grande milagre, mas você tem que ter a mesma consciência dos discípulos. Tudo é para a glória de Deus. Então a maior obra que você pode fazer é deixar a palavra de Deus transformar você. Se você ainda não é um discípulo verdadeiro de Jesus Cristo, como a Bíblia diz, e você que conhece, é proclamar essa palavra, a palavra da verdade. A maior obra é uma vida ser restaurada, um lar ser restaurado. Fica a dica.